A paz de Deus a todos. Glória a Deus. Vamos dar início mais a esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos estudar o verso 23 até o 26. Mas antes, eu trouxe aqui o meu filho, né? Aproveitar que a gente teve o horário, né? O horário bateu, de a gente conseguir gravar esse vídeo juntos. Para ele contar o testemunho dele sobre quando Deus deu o dom de visão espiritual para ele, né? Ele, desde pequeno, ele sempre via vultos, via alguns seres, e ele contava pra gente, e a gente, por ser uma criança, pensávamos que era a imaginação dele, né? Mas isso começou a ficar mais frequente, e eu comecei a ficar preocupado, tava até pensando em levar ele no médico. Mas aí eu dobrei meu joelho no chão e fui no culto buscar a palavra sobre esse assunto, né? Senhor, o que está acontecendo com meu filho, né? Por que ele está vendo essas coisas, né? Nós servimos ao Senhor, oramos, né? Por que ele vê essas coisas, né? Aí, na hora da palavra, Deus usou o servo de Deus e ele falou: tem um irmão aqui que o filho dele está vendo maus espíritos. Isso não é imaginação da cabeça dele. Deus vai dar um dom para o teu filho para ele expulsar esses demônios. Então, a partir desse momento, ele falou para mim chegar em casa e orar o Pai Nosso em todos os cômodos da casa junto com meu filho. E a partir desse dia, ele começou a ter uma experiência maior com Deus, né? Aí ele teve sonhos com Jesus Cristo e começou a manifestar a visão espiritual. Ele começou a ver os anjos também, né? Então, e ele consegue expulsar os maus espíritos. Deus deu esse dom para ele. Então, foi confirmado pela palavra, né? Então, sempre quando você tiver alguma dúvida, busca o Senhor na palavra que Ele vai te responder. E se isso acontece com seus filhos também, ele está tendo muito pesadelo, está vendo muito assombração, às vezes não é só a imaginação da criança, pode ser atividade de espíritos maus, tá bom? Então é muito importante você estar numa vida de constante oração e buscar a palavra, né? Se tem alguma pessoa que tem dom de visão espiritual na tua igreja, chama essa pessoa para orientar teu filho, para aprender a expulsar esses maus espíritos, tá bom? Porque nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual entre a luz e as trevas. E o mundo espiritual existe sim, tá bom? Então aqui eu queria que meu filho compartilhasse o testemunho dele das coisas que Deus já fez ele ver, né? Ele já viu vários anjos, né? E também demônios. Ele desenha os anjos e os demônios que ele vê, né? Mas teve a primeira vez que ele viu os anjos, né? Foi num culto. Então eu queria que você explicasse, né? Lá que o irmão estava atendendo, né? Ele viu os anjos, a altura dos anjos. Qual que é a altura dos anjos? Os anjos, naquele dia, se eu não me engano, os anjos tinham entre 3 a 4 metros, eram seres grandes de glória. Visitou lá a igreja, glória a Deus. Né? E tinha um livro, né? Uhum. Como Tinha que um era? livro que, como posso explicar? Ele estava escrevendo, não sei se era palavra, se ele estava passando por mão da frente, mas era antes da hora da palavra, quando Deus revelou ao irmão qual parte deveria ler e etc. Parecia que ele mesmo estava ensinando o irmão qual parte devia passar. Então os anjos do Senhor ajudam aos servos de Deus que estão na pregação do Evangelho, né? Então é por isso que na palavra de Deus está escrito que a gente não precisa temer o que vai falar, né? Que o Espírito Santo colocará palavras na nossa boca, porque os anjos do Senhor estão ao serviço do Altíssimo para ajudar a sua igreja. Então não temam mal algum, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que são fiéis a Deus, amém? Então na igreja ele viu esses dois anjos, foi a primeira vez que ele viu os anjos, né? E sempre quando tem a palavra, vem um anjo com asa dourada que você fala, né? Adorada. Aí ele traz a palavra para o servo de Deus falar, né? Então, mais uma experiência que ele teve. Também teve um dia que nós sentimos muita presença do Espírito Santo no culto, foi um culto maravilhoso, né? Aí ele desenhou o anjo que ele viu, né? Depois, quem tiver curiosidade, meu WhatsApp está na descrição do canal, né? Só perguntar que eu mando os desenhos que ele faz, né? O anjo da libertação, da presença de Deus, é um anjo muito bonito, ele desenhou aqui, né? Então, aquele dia foi um dia que a gente sentiu muito a presença de Deus. E ele desenhou o anjo que estava lá na igreja, né? Então, é maravilhoso. Mas um dia que ele se emocionou muito, que ele ficou umas 3 semanas chorando assim, que ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Santa Deus, compartilha com os irmãos essa visão. No momento da palavra, o irmão estava falando que teria visitação de Cristo na igreja. Por um momento eu achava que ele estava falando apenas de uma forma como se sentíssemos a presença de Deus, mas literalmente Cristo estava lá na igreja.
passando nos corredores. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Jesus Cristo. Aleluia. E todo culto, na parte de fora da igreja, tem vários espíritos maus tentando impedir da palavra chegar, né? E isso, biblicamente, é comprovado em Daniel, né? Ele estava orando e o anjo Gabriel veio levar uma mensagem de Deus para o Daniel e os espíritos maus impediram aquele anjo de entrar, né? E Deus precisou mandar o arcanjo Miguel para abrir passagem para o anjo Gabriel chegar até Daniel. E da mesma forma acontece nos dias de hoje. A gente não consegue ver, mas no caso que ele tem a visão espiritual aberta, toda vez que tem culto na tua igreja, pode ter certeza que tem vários espíritos maus tentando impedir o anjo do Senhor trazer a palavra para o pregador. Então acontece muito isso, tá bom? Então quando você estiver nas suas orações, não desista no comecinho da oração, persevera na oração, porque às vezes esses espíritos estão impedindo o anjo trazer a resposta da tua oração. Então, dobra a comunhão, jejua, e Deus vai mandar um anjo mais forte abrir caminho até Deus te responder, tá bom? Porque Deus, ele responde àquele que crê. Amém? Então, aqui já compartilhamos o testemunho do meu filho da visão espiritual. Por que eu trouxe ele hoje nesse vídeo? Porque o assunto de hoje são objetos amaldiçoados, né? E objetos abençoados. Isso está na Bíblia, tá bom? Então, aqui, ó, vamos começar a leitura aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 7, do verso 23. E o Senhor darás diante de ti, e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão para que desfaças os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. Isso aqui é Deus falando a Moisés que eles iam destruir os povos de Canaã, né? E aqueles reis eram maus, né? Então, não importa se a pessoa tem um grande cargo de poder, se ela é infiel a Deus, ela vai ser julgada, tá certo? E não importa o quão pequenininho você é, Israel era a menor das nações. Deus usou de Israel para poder sobrepujar e vencer essas nações de Canaã, que eram bem maiores e mais fortes que eles. Aqui agora é o verso que eu quero entrar em detalhe com vocês. Ó. Verso 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, e a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Então todas as imagens de esculturas que eram adoração a demônios naquela época, Deus mandou destruir, né? E que não era para eles cobiçarem nem aquela prata nem aquele ouro, porque aqueles objetos eram amaldiçoados. Aquelas imagens de escultura de idolatria, elas carregam uma carga negativa, uma energia negativa. E o meu filho, ele consegue ver os objetos, se um objeto tem maldição, se ele não tem. Então, muitas coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, uma pessoa te dá um presente e você não sabe a intenção por trás daquele presente. Às vezes a pessoa quer colocar a maldição na tua casa, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Não aceite nada de estranhos, tá bom? Tudo que você receber, faça uma oração, tá? Só que esses objetos que têm essa carga negativa, essa maldição não sai deles, tá bom? Então o Davi aqui, ele sabe, né? Quando ele vê esses objetos, ele já tentou de tudo para tirar a maldição desses objetos, a energia negativa que tem neles, mas não sai. Por isso que Deus manda destruir, tá bom? Porque não tem conserto mais. Por exemplo, uma arma usada para matar várias pessoas numa época de guerra, aquela arma tem uma energia negativa. Ela foi usada para fazer violência, para matar, tirar a vida de uma pessoa. Então aquela arma é uma coisa amaldiçoada, né? Então você não pode ter esses objetos na sua casa, tá certo? Porque aquela energia negativa vai trazer consequências para tua vida, tá bom? Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Anátema é maldito, tá? Assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então tudo aquilo que é objeto de idolatria, tudo aquilo que é objeto de maldição, que foi usado em rituais de magia, né? Essas coisas a gente não pode ter nas nossas casas, tá bom? Porque elas são amaldiçoadas e trazem uma energia negativa, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Agora vamos dar alguns exemplos de objetos amaldiçoados na Bíblia, né? Mateus capítulo 27, versos 6 e 8. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Então as moedas de prata usadas pelos sacerdotes para pagar o Judas na traição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele dinheiro se tornou maldito. E eles não queriam aceitar aquele dinheiro para colocar no cofre do templo, porque
aquele cofre ele tinha o dinheiro das doações do povo que eles davam ao Deus Santo, né? Então não podia misturar aquelas moedas com preço de sangue junto com as moedas santas de oferta, né? Então aqui tem uma distinção. O dinheiro é o mesmo, só que um foi usado para traição, para tirar a vida de um inocente. E o outro dinheiro é o que estava depositado no templo, um dinheiro santo, oferecido por amor ao nosso Deus, né? Então, não aceitem dinheiro de traficante, não aceita dinheiro de político corrupto, porque esse dinheiro é amaldiçoado e não vai trazer benefícios para a sua vida, mas só vai trazer decepção. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então, não só o dinheiro, mas o terreno que foi comprado com esse dinheiro também se tornou maldito. Ele se tornou campo de sangue e se tornou um cemitério de estrangeiros, né? E até hoje está lá em Israel esse campo de sangue. Então, tanto o dinheiro como o lugar se tornaram malditos. Então, não leve maldição para casa de vocês, tá? E aqui está falando de lugar, né? Existem lugares que são amaldiçoados. Todo mundo já ouviu falar de casa fantasma, né? Casa que tem espíritos que as coisas batem, né? Então, existem espíritos que são territoriais, né, filho? Então, esses são difíceis de tirar, né? Mas dá para sair, né? Uhum. Com oração. Se você entrou se na tua casa tem fenômenos paranormais, alguma coisa assim, chame um pastor para orar na tua casa, para ungir vocês, e esses espíritos vão embora, tá bom? Agora, quando a maldição está em um objeto, né? Não dá para sair. Aí você tem que descartar esse objeto, tá bom? Tem que destruir ele e deixar ele bem longe da tua casa, tá certo? Mas quando tem espíritos na tua casa, dá para mandar embora em nome do Senhor Jesus. E quando tem uma pessoa também com possessão, também dá para mandar embora em nome do Senhor Jesus, né? Dá para ter libertação, né? Agora, quando a maldição está em um objeto, não tem o que fazer com ele, não dá para tirar. Tem que descartar e destruir, tá bom? Agora vamos dar exemplos de objetos abençoados. Isso, segundo Reis, capítulo 13, 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Glória a Deus. Então aqui imagina, os ossos do Eliseu tinha tanta bênção, tanta santidade, mesmo depois de morto, que quando lançaram um corpo morto lá na cova do Eliseu, ao tocar nos ossos de Eliseu, aquela pessoa reviveu de tanta santidade que tinha naquele homem. Santo é Deus. Da mesma forma, quando a mulher com fluxo de sangue, ela tocou nas orlas do vestido do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi curada porque saiu em virtude dele. Até as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo tinham santidade. Santo é Deus. Então tem objetos que são santificados porque a pessoa se santifica, né? Então quanto mais você se santificar, mais a tua casa será abençoada, mais tudo na tua casa é abençoado. Todo alimento que você recebe, você dá graças a Deus, aquele alimento será abençoado. Amém? É assim que funciona. Então busquem consagração e toda a sua casa será abençoada. Atos capítulo 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, até o lenço e os aventais de Paulo, a santidade de Paulo e o poder de Jesus Cristo ficava nesses objetos. E as pessoas, pela fé, pegavam esses objetos e colocavam nos enfermos. Eles eram curados e libertos de demônios, né? E isso é verdade, né, filho? Mostra o seu crucifixo aqui para eles. Aqui, ó. Ele tem um crucifixo, né? Ele orou e consagrou a Deus esse crucifixo. E ele consegue enxergar a santidade, a bênção fica, a energia positiva fica nesses objetos, né? E os espíritos maus, ao verem isso, eles batem retirada, tá certo? Por isso que quando você chama o seu pastor, ele vai fazer a unção, aquele óleo consagrado, que a pessoa orou por aquele óleo é santo. E quando ele unge a testa do enfermo, ele é liberto, porque agora aquele óleo não é mais um óleo comum, é um óleo santo, amém? Então, tudo aquilo que é consagrado ao Senhor se torna santo, amém? Aqui, ó, Marcos capítulo 6, verso 12 e 13. E saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsaram muitos demônios, e ungiram muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então a unção com óleo é bíblica. Então Deus usa de pessoas, Deus usa de objetos para libertar as pessoas, tá bom? O nosso Senhor Jesus Cristo também usou lodo. Ele pegou terra, ele cuspiu, colocou saliva, fez um lodo, colocou nos olhos de um cego,
e aquela terra se tornou terra santa e curou aquele cego, né, pelo poder milagroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem várias maneiras de trabalhar. Pelo nome dele, né, sua expulsão em nome de São Jesus, mas ele também usa de objetos, amém? Então, tanto de lenços, como aventais, como óleo, como crucifixo, né? Esses objetos também se tornam santos quando são consagrados a Deus, né? Tem mais exemplos aqui, ó. Êxodo, capítulo 3, verso 5. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, quando Moisés viu a sarça ardente, Deus falando através dela, Deus falou que aquela terra era santa e que ele tinha que tirar as sandálias dos seus pés. Então, todo lugar que é consagrado a Deus é terra santa. A gente tem que ter respeito e viver em santidade com reverência nesses locais, né? Então, quando você vai numa igreja, você não pode estar lá com o celular, você tem que estar em comunhão, porque aquele lugar é santo, porque o nome de Deus está sendo invocado naquele lugar, né? Então, tenha um temor a Deus, tá bom? Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A cama de vocês, ela pode se tornar um lugar abençoado ou um lugar amaldiçoado. Aqui, ó, no livro de Hebreus, ele está falando que venerado é uma qualidade. Aquele que no seu casamento, a cama é sem mácula. Se você é fiel à sua esposa, se você é fiel ao seu esposo, a sua cama é um lugar de santidade. Mas se tem ali prostituição e adultério, ela se torna um lugar maldito, tá bom? Por isso que eu não aconselho pessoas cristãs terem relacionamento em motéis, porque aquela cama, só Deus sabe o que se passou naquelas camas, né? Pode ter muito adultério ali, muita prostituição, muito homossexualismo ali, e isso traz uma carga negativa sobre aquele objeto, sobre aquela cama. E isso vai trazer maldição para os casais que frequentarem esses lugares, tá? Então toma muito cuidado sobre isso. Levítico 20, capítulo 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica, né? Então nós devemos buscar a santidade, né? Meu filho, quando ele busca o Senhor, quando ele vai para a igreja, ele fala que o dom dele tem até uma atualização, assim, né? Então, quando ele se consagra, ele faz um jejum, ou quando ele busca o Senhor na igreja, o dom dele vai se renovando, vai ficando mais forte. Por quê? Ele está se consagrando, está buscando a santidade. Então você quer buscar os dons do Senhor? Santifique-se, consagre-se ao Senhor e você receberá os dons. No caso do meu filho, é o dom da visão espiritual. Eu tenho o dom, graças a Deus, de amar a palavra de Deus, de evangelizar, né? Então tem vários tipos de dons que Deus pode dispersar sobre vocês, tá? E 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso Deus é santo, 3 vezes santo. Nosso Senhor Jesus Cristo é santo. O Espírito Santo já tem até o santo no nome, está dentro de nós. Então, sejam santos, como o nosso Senhor é santo, e consagrem-se ao Senhor, e a vida de vocês será abençoada. Mas, quando entra o pecado, tudo ao teu redor se torna maldição. O pecado fica nesses objetos também, né? A gente estudou muito isso em Levítico, né? Que quando a pessoa era impura, quando ela tocava um objeto, aquele objeto também era impuro, né? Então isso é uma regra do mundo espiritual. Então sede santo e tudo que você tocar, tudo que você se propor a fazer, será santo. Amém? Quer acrescentar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, que a paz de Deus e essa palavra permaneça no coração de vocês. Busquem a santidade. Deus seja sempre eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus. Paz de Deus. Paz de Deus. Amém.